Olá, tudo bem? O assunto agora é geometria analítica e nós vamos falar do estudo da reta. O estudo da reta, ele começa a partir daquela ideia de que a reta, na verdade, seria a junção de pontos. De modo que um conjunto de pontos alinhados infinito daria origem a essa reta. Então, dado uma reta R abaixo, vamos colocar a reta R aqui, temos que o ângulo θ é o ângulo formado entre a própria reta R e o eixo das abscissas. Então, nós teríamos o ângulo θ aí. De modo que a tangente trigonométrica de θ nos dá o valor do coeficiente angular m, também conhecido como declividade. Então, a tangente de θ seria o meu m, onde m representa o coeficiente angular da reta. Então, o m vai ser o nosso coeficiente angular da reta. Claro que nós estamos tratando aqui pelo exemplo aqui, que o nosso θ ele é menor do que 90 graus. Mas isso não inviabiliza a teoria como um todo. Então, sempre a tangente de θ nos dá o valor de m, onde m é o nosso coeficiente angular da reta. Também é possível, a partir das coordenadas do ponto pertencentes à reta, calcular o coeficiente angular m. Então, um outro modo de calcular o coeficiente angular m, que não seja a partir da tangente de θ, seria justamente construir um plano cartesiano, colocar um ponto A e um ponto B, ou seja, pontos conhecidos, e a partir daí traçar a reta R. Percebam que o coeficiente angular θ ele é sempre marcado a partir do nosso eixo das abscissas com a reta. Só que esse mesmo ângulo, se nós traçarmos retas paralelas à nossa abscissa, nós vamos encontrar o seguinte: θ também serviria para aquele outro ponto, e aí eu conseguiria formar um triângulo, onde eu teria um cateto sendo ΔX e o outro cateto sendo ΔY. Nesse caso, nós poderíamos calcular a tangente de θ utilizando a nossa relação trigonométrica. Tangente de θ seria igual ao meu cateto oposto, que seria o ΔY, sobre o meu cateto adjacente, que seria o meu ΔX. Então, a minha tangente de θ seria igual a YB menos YA dividido por XB menos XA, que seria a variação do X e a variação do Y. Então, nós teríamos aqui, portanto, o nosso M sendo também caracterizado por YB menos YA sobre XB menos XA, ou seja, a variação no eixo Y, o ΔY, sobre a variação no eixo X, o ΔX, quando nós conhecemos os dois pontos dados, né? Então, o cálculo do M independe da ordem dos pontos escolhidos. É outra coisa importante, porque assim, eu poderia ter escolhido o A e depois o B, ou então o B depois o A. Eu só não posso mudar a ordem aqui, ó. Depois que eu escolhi YB para ser o primeiro termo, então embaixo, no denominador, eu tenho que colocar o XB para ser o meu primeiro termo na hora de fazer a subtração, tá bom? Então, não alterando essa ordem, você poderia colocar qualquer um dos pontos como sendo o primeiro, ok? Então, a equação fundamental da reta. Nós já vimos na geometria plana que dois pontos formam uma reta, uma vez que por dois pontos distintos passa uma única reta. Como que seria isso em termos gerais? Então, vamos admitir o seguinte: dois pontos genéricos, o P0 e o P, sendo que o P0 tem as abscissas x0 e a ordenada y0, e o nosso P tem a abscissa x e a ordenada y. Nós podemos definir uma reta no plano. Olha só, temos aí o plano cartesiano, onde iremos traçar aí nossa reta R novamente. Então, para isso, nós vamos colocar o ponto P0, o nosso ponto P, e traçarmos a reta R. Daí, se nós pegarmos uma reta que seja paralela ao eixo das abscissas, nós vamos ter um θ. E daí, o que a gente vai fazer é formar novamente um triângulo que é do tipo retângulo. Então, aí é possível fazermos o seguinte: como
o nosso m é igual à tangente de θ, e a tangente de θ ela é igual ao nosso ΔY sobre o nosso Δx, então nós vamos fazer que o m ele vai ser igual ao meu y menos o y0 sobre o meu x menos o x0. E aí, se a gente colocar isso para poder fazer a multiplicação, a gente passa o x menos x0 multiplicando o m e depois inverte os lados da igualdade. Então, a gente vai ter y menos y0 igual a m que multiplica x menos x0. Ou seja, a partir daí nós temos um modo de escrever a equação fundamental da reta. Uma primeira observação é que essa nossa equação aqui, ela nada mais é do que válida independentemente de m ser positivo ou negativo, e também independente da posição do ponto P0 na reta. Uma segunda observação é que se a reta é paralela ao eixo x, o m é igual a zero. Então, vamos colocar aqui essa observação em evidência. Então, se o x for paralelo, nosso eixo x for paralelo à reta R, vamos colocar aqui, ó, o eixo x paralelo à reta R. Então, o que vai acontecer é o que nosso m vai ser igual a zero. E, neste caso, o y vai ser igual ao y0, tá bom? Então, sempre que nós formos calcular o coeficiente angular da reta, se a reta R for paralela ao eixo das abscissas, já sabemos, o nosso m vai ser zero e o y vai ser igual ao y0. Agora, caso a reta seja paralela ao eixo y, então, se nós tivermos aqui o eixo y comparado com a reta R, e nós falarmos que o y é paralelo a R, então nós vamos dizer que o nosso y ele vai nos dar uma opção de que o x vai ser igual ao x0. E aí a gente vai ter uma caracterização de que se o x for igual ao x0, a gente já vai criar uma situação aqui de, olhando para cá, ó, propormos uma divisão por zero. Então aí nós não conseguimos montar a equação nesse modo, né? Aí essa reta fica sendo simplesmente um valor dado por, no caso dela sendo x paralela ao eixo x, a gente vai dizer o seguinte, que nesse caso a nossa reta ela vai ser dada com y igual ao y0. Se ela for paralela ao eixo y, aí a gente vai falar que o x vai ser igual ao x0. Mas mais para frente, quando a gente for trabalhar com a resolução de exercícios, inclusive vai ser possível a gente identificar isso com mais clareza, tá bom? Então, dando sequência, existem outras formas de se apresentar a equação da reta. Então, aquela forma é uma forma mais generalizada, mas nós temos a equação reduzida, nós temos a equação segmentária, nós temos a equação geral e nós temos a equação paramétrica. Esses quatro modelos podem representar a nossa equação da reta. Então, agora com calma a gente vai falar de cada uma dessas formas de representar a nossa equação. Equação reduzida da reta. Então, nós vamos partir de uma reta que passa pelo ponto P0, x0, y0, e tem uma declividade m. Então, vamos lá. Y é igual, vai ser dado por y menos y0 igual a m, que multiplica x menos x0. Então, se a gente escolher um ponto específico, vou colocar aqui um ponto específico P, onde nós temos a nossa abscissa sendo 0 e a nossa ordenada sendo n. Ou seja, o ponto de intersecção do eixo y, porque quando o x é 0, a gente sabe que a reta vai tocar o eixo y. Então, o que a gente vai ter a partir daí? A gente vai ter uma substituição na nossa equação da reta aqui, onde a gente vai ter y menos o nosso y0, que vai ser n, igual a m, que multiplica x, menos o x0, que vai ser simplesmente 0. Então, quando a gente resolve essa nossa equaçãozinha aqui, a gente vai ter que y vai ser igual a mx mais n. Essa daqui seria a equação reduzida da reta. Equação reduzida
da reta. Então, ela é utilizada porque com ela é muito fácil entender quem é o nosso termo independente e, consequentemente, onde a nossa reta vai tocar o eixo das ordenadas, ou seja, o eixo y. Então, aqui é o intercepto do eixo y, esse n, onde o m vai ser o nosso coeficiente angular e o nosso n vai ser o nosso coeficiente linear. Quando a gente estuda função, a gente vê a escrita f de x igual a ax mais b, onde o a, nesse caso, está fazendo o papel do m e o b está fazendo o papel do n, porque a gente sabe que é uma função, ela é expressa no gráfico a partir de uma reta. Então, nesse caso aqui, o a tem o papel do coeficiente angular e o b tem o papel do coeficiente que seria o linear. Então, aqui nós poderíamos colocar o azinho e aqui o bzinho. Lembre-se, o coeficiente linear representa o ponto onde a reta toca o eixo y. Então, é muito importante destacar isso aí. Então, aqui o nosso coeficiente linear representa o ponto onde a reta toca o eixo y. E é isso. Então, dando sequência no nosso estudo, agora a gente vai falar da equação da reta na forma segmentária. Então, já falamos dela na forma reduzida e na forma segmentária é importante definirmos o seguinte: nós precisamos saber quem são os interceptos da reta. Então, vamos considerar uma reta que intercepta os eixos x e y, respectivamente, nos pontos A e B. Não precisa ser assim sempre, tá? Um formato que mais aparece seria assim, porque é mais fácil de demonstrar. Então, o A seria o Azinho e 0, e o ponto B, 0 e Bzinho. Bom, a partir daí, o A tem que ser diferente de 0 e o B diferente de 0 para podermos definirmos essa situação. A equação não passa pela origem. Se nós tivermos uma equação que passa pela origem, a gente não consegue montar a nossa estrutura a partir de uma reta na forma segmentária, tá? E intercepta os eixos nos pontos x e y, respectivamente, de acordo com o nosso A e o nosso B, tá bom? Então, vamos fazer o seguinte: para podermos mostrar como é que fica a equação da reta na forma segmentária, nós vamos fazer primeiro o cálculo do coeficiente angular m. Então, calculando o coeficiente angular m. Como é que a gente vai fazer isso? O m, a gente já sabe que ele é o ΔY sobre o meu ΔX. E aí, o que a gente percebe é que aqui a gente vai ter um ΔY fazendo 0 menos o B e um ΔX, que é o A, menos o 0. Então, a gente vai chegar que o nosso M pode ser dado simplesmente por menos B sobre A. Aí a gente vai fazer uso da forma reduzida. Então, como que seria a forma reduzida? Nossa forma reduzida é y igual a mx mais n. Então, partindo dela, a gente vai substituir o m como sendo o menos b sobre a. E também o n como sendo o nosso valor de b, que é o intercepto no eixo das ordenadas. Então, eu vou ter que meu y vai ficar, o meu m é menos b sobre a, x, mais o meu n, que seria o bzinho aqui. A partir daí, a gente vai fazer com que a gente consiga isolar valores. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar, primeiramente, e vai multiplicar a nossa equação por A. Então, se a gente multiplica a nossa equação toda por A, vai ficar AY é igual a menos BX mais AB. Depois, o que a gente vai fazer é dividir todo mundo por AB. Daí vai sobrar para a gente o seguinte: dividindo tudo por AB, vai sobrar o meu y, ele vai ficar colocado aqui como y sobre o B,
No caso do x, ele vai ficar menos x sobre a, e o AB por AB vai dar 1. Vou passar esse menos x sobre a, que está negativo, para lá positivo, então vai ficar x sobre a mais y sobre b igual a 1. E essa é a forma segmentária da reta. Então, para eu saber como escrever a forma segmentária da reta, basta eu saber quem são os interceptos do eixo das abscissas e do eixo das ordenadas. Então, é uma outra forma de representar a equação da reta na forma segmentária. Nós aqui do A Prova Rápido gostamos de colocar essa nossa reta na forma segmentária para vocês terem uma noção de como ela pode aparecer, porque é muito raro você utilizar essa equação da reta nessa forma segmentária, mas aqui nós te preparamos para todas as situações, então já fica aí exposto, inclusive a demonstração. Agora vamos falar da equação geral da reta. A forma geral de escrita da reta é simplesmente fazer ax mais by mais c igual a zero. Essa é a forma geral, onde o a e o b e o c vão ser números reais e ainda a e b não podem ser simultaneamente nulos. Então, a, b e c são pertencentes aos reais, mas a observação importante é o seguinte: a e b não podem ser simultaneamente nulos, tá? Se eles forem simultaneamente nulos, a gente não tem caracterização de equação geral da reta, tá bom? E uma última forma seria a equação paramétrica da reta. As equações paramétricas são formas de representar a reta por meio de parâmetros, por isso o nome paramétricas. Assim, a equação da reta é estabelecida por duas equações que foram obtidas da equação da reta em questão. Então, na verdade, o que acontece é que nós vamos colocar parâmetros e, quando juntarmos os parâmetros, isso dá a equação da reta, que pode ser escrita, inclusive, na nossa forma geral. Então, observa o modelo aqui, ó. Se nós tivermos uma sequência onde o x está definido como f de k e um y, onde eu tenha um q de k, o que a gente pode fazer é que, como elas são funções definidas como afins, então essas equações irão representar juntas uma reta. Então, para isso, eu só preciso que a minha f de k e a minha q de k sejam funções afins. Então, na verdade, o que a gente precisa entender é que existe uma relação entre as duas funções. Por exemplo, se eu colocasse assim, x é igual a 2 mais k, e eu colocasse que y é igual a k, 2k menos 1. O que eu poderia fazer era simplesmente isolar o k numa delas, por exemplo, na primeira, k igual a x menos 2, e substituir na segunda. Então, eu teria que meu y seria 2 vezes o k, que seria x menos 2, menos 1. Então, eu teria que meu y seria 2x menos 4, menos 1. Então, eu tenho que o y é igual a 2x menos 5. Percebam que aqui eu já tenho a equação da reta na forma reduzida. Então, aqui eu consegui te mostrar que, se eu tiver duas funções afim representadas por f de k e q de k, elas juntas podem trazer o x e o y para uma única equação e, consequentemente, criar a equação da reta numa das suas formas, seja ela a equação reduzida, seja ela a equação geral, ou até mesmo a forma segmentária, tá bom? Então, dando sequência aí, vamos para a posição relativa de duas retas no plano. Dadas duas retas R e S, tais que o θ1 representa a inclinação da reta R e o θ2 representa a inclinação da reta S, então assim, eu tenho aqui duas retas, uma R e uma S, de modo que as retas são paralelas. Bom, se elas são paralelas, então uma coisa já é certo. Se eu tenho essa daqui como R e essa daqui como S,
Se R é paralelo a S, então já chega à conclusão que o θ1 obrigatoriamente tem que ser igual ao meu θ2, tá? Elas precisam ser iguais à inclinação para que nós tenhamos retas do tipo paralelas. Então, se o meu θ1 for igual ao meu θ2, o que a gente vai ter é que a tangente de θ1 também vai ser igual à tangente de θ2. E se isso acontece, nós vamos ter, portanto, o nosso M1 igual ao M2. E aí a gente vai falar que R vai ser paralelo a S. Então, sempre que o R for paralelo a S, o M1 vai ser igual ao M2. Então, qual que é a conclusão que a gente chega? Se duas retas distintas e não verticais, R e S, são paralelas entre si, e somente se possuírem coeficientes angulares M1 e M2 iguais, então nós temos que, se R for paralelo a S, nós chegamos à conclusão de que M1 tem que ser igual a M2, tá bom? Caso o M1 for igual a M2 e, além disso, o N1 for igual a N2, então, ó, essa observação é importante. Se o M1 for igual a M2 e o N1 for igual ao N2, elas serão, na verdade, o que a gente chama de retas coincidentes. Por quê? Porque, além de serem paralelas, o local onde elas tocam o eixo das abscissas e das ordenadas acaba sendo coincidente. Nesse caso, classificaremos as retas como retas coincidentes, ou seja, uma vai ficar sobrepondo a outra. Então, a explicação para isso seria, se a reta R for igual, y igual a M1x mais N1 e a reta S for y igual a M2x mais N2, caso a gente tenha, ao mesmo tempo, o M1 igual ao M2 e o N1 igual ao N2, a gente vai falar que nós temos retas coincidentes, tá bom? Então, fica aí a dica já para poder observar essa situação da classificação. Se o M1 for igual a M2 e só isso, nós teremos que as retas são paralelas. Agora, se além do M1 ser igual a N2, o N1 ser igual ao N2, aí a gente tem retas coincidentes, elas vão se sobrepor, tá bom? Posição relativa de duas retas no plano, agora com a situação de duas retas RR, RS, tais que o θ1 representa a inclinação da reta R e o θ2 representa a inclinação da reta S. Só que agora o θ1 é diferente do θ2. Então, a gente vai ter que a tangente de θ1 vai ser diferente da tangente de θ2, logo, o M1 vai ser diferente do M2. Aí a gente vai dizer que essas retas são concorrentes entre si. E aí a gente pode ter um caso particular quando a gente fala disso. Então, observem aí a figura. A gente tem um θ1, nós temos um θ2. E aí, quem seria o caso particular? O caso particular é quando essas retas acabam tendo o ângulo formado entre as duas igual a 90 graus. Então, como que seria isso em termos gerais? O desenho ficaria assim, ó. Se R e S perpendiculares entre si, então elas vão formar entre si 90 graus. Então, tá aí o desenho que representa isso. E aí, se a gente recorrer à geometria plana, recorrendo à geometria plana, a gente vai encontrar o seguinte. Se eu pego o triângulo APB, que triângulo é esse? Seria o triângulo formado aí por esse triângulo aqui, ó. Posso chamar esse de A, esse de P e esse de B. Então, APB. Se eu pego esse triângulo, eu chego à seguinte conclusão. Eu chego à seguinte conclusão. O θ1 mais 90 graus tem que ser igual
ao θ2, utilizando a nossa relação aí do ângulo externo. Bom, e aí o que vai acontecer é que eu posso então escrever que a minha tangente de θ2, ela vai ser igual à nossa tangente de quem? De θ1 mais 90. Tangente de θ2 é igual ao seno de θ1 mais 90 sobre o cosseno de θ1 mais 90. Afinal de contas, a tangente de x é sempre dada como seno de x sobre o cosseno de x. E aí, o que a gente vai chegar à conclusão é que a tangente de θ2, ela vai ser dada como seno de θ1 vezes o nosso cosseno de 90, mais o seno de 90 cosseno de θ1, lembrando aí da soma de arcos lá da trigonometria que a gente já comentou. E o cosseno de θ1 vezes o cosseno de 90 menos o seno de θ1 vezes o nosso seno de 90 graus. E aí, pegando esse valor total e sabendo que o seno de 90 é igual a 1 e que o cosseno de 90 é igual a 0, a gente vai chegar que a tangente de θ2, lembrando que, vou até anotar aqui, ó, que o seno de 90 ele é 1 e o cosseno de 90 é igual a 0. Então, a tangente de θ2 vai ficar reduzida a cosseno de θ1 sobre menos o seno de θ1. Então, quando a gente faz isso, a gente vai chegar à conclusão de que a nossa tangente de θ2, ela vai ser dada por menos a cotangente de θ1. Isso é o mesmo que menos 1 sobre a tangente de θ1. Mas, se a gente pensar que a tangente de θ2 é igual ao m2 e a tangente de θ1 é igual a m1, então a gente vai falar que o m2 vai ser igual a menos 1 sobre m1. E aí eu chego na conclusão de que eu posso escrever que o m2 vezes o m1, ou o contrário, é igual a menos 1. Ou seja, quando eu tenho retas que são perpendiculares entre si, se eu fizer o produto de m1 por m2, isso vai dar sempre igual a menos 1. Claro, óbvio, evidente, com m1 e m2 diferentes de 0. Porque se um deles for 0, a gente já não tem condições mais de fazer essa avaliação. Então, é assim que a gente caracteriza a posição relativa de duas retas quando elas são perpendiculares entre si. Em resumo, o que eu preciso que a gente saiba é o seguinte, que se R for paralelo a S, nós temos que M1 vai ser igual ao M2. Se o R for concorrente de S, nós vamos ter que o M1 vai ser diferente do M2. E se o R for perpendicular, além de concorrente ser perpendicular a S, então a gente tem que o produto M1 vezes M2, ele tem que ser igual a menos 1. E aí, caso nós tenhamos duas retas concorrentes de coeficientes angulares M1 e M2, se a gente quiser descobrir o ângulo θ formado entre elas dessa situação aqui, ó, de ser concorrente, mas não ser de 90, a gente pode usar essa formulazinha aqui, que a gente não vai se preocupar em demonstrar nesse momento. A gente só vai apresentar porque caso você queira usar, para poder encontrar, ó, na necessidade, acredito que muito pouco aí que apareça no Enem, é mais provável que apareça para outros vestibulares aí
FUVEST, Unesp. Então, é bom que você saiba pelo menos caracterizar isso aí, ó. Então, ela ficaria desse modo aqui, ó. A tangente de θ, para ser calculada, que seria o ângulo formado entre as duas retas, é dado por M1 menos M2, dividido por 1 mais M1 vezes M2. Então, isso aqui é para você ter apenas para lançar a mão no momento aí em que seja cobrado o exercício aí tão aprofundado sobre posição relativa de duas retas no plano, tá bom? No mais é isso, queria agradecer a atenção de todos, desejar bons estudos aí, até a próxima.